Você está vivendo um momento de tempestade, onde você não consegue enxergar um palmo à sua frente? Você sabe que há um desafio a seguir, mas você não sabe como chegar? Esse vídeo é pra você. Pode ser, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu tenho certeza que Deus vai trazer uma palavra que vai ser resposta para alguns corações. E a palavra de hoje é que você vai passar pro outro lado do mar. Mas como assim, Yasmin? Lá em Mateus 14, no versículo 22, e ele diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. A primeira coisa que eu entendo é, Jesus insistiu com os discípulos para eles irem, para o outro lado do mar. Se houve insistência, houve resistência. Imagine Jesus falando para você, faz isso. Se você conhece Jesus, conhece o poder de Jesus, você prontamente ia falar, eis-me aqui. Mas você percebe que os discípulos, talvez por medo, talvez por, nossa, Jesus não vai com a gente, então eu não vou. Ele teve que insistir para que eles fossem, até porque ele foi para o monte orar e os discípulos iriam sozinhos para o outro lado do mar. Eu não sei o que para você significa passar para o outro lado do mar, mas talvez você lembre de tempestade, que provavelmente o tempo já estava fechado, porque mais à frente a gente vai ler que um vento surgiu e houve uma grande tempestade. Então, de repente, esse tempo já estava se fechando. E eles começaram a olhar, Jesus, melhor não, vamos aguardar, olha o tempo. Mas aqui diz, Jesus insistiu que eles atravessassem para o outro lado do mar. E aí no 23, depois de mandá-las para casa, a multidão, Jesus subiu sozinho, a fim de orar no monte. E quando anoiteceu, ainda estava ali sozinho. E enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Deus vai te mandar para o outro lado do mar. E às vezes vai surgir uma tempestade no meio do caminho. Esse outro lado do mar pode ser o teu ministério, pode ser o teu chamado, pode ser um lugar aonde Jesus vai mandar você ir. Você de repente está esperando que tudo vai ser flor, que não vai ter problema, que vão ser só situações boas, mas a palavra de Jesus insistiu que eles fossem, mas no meio do caminho houve um vento. Primeiro, talvez se Jesus tivesse dito que haveria uma grande tempestade, eles não teriam aceito ir. Então tem situações que Deus não vai nos mostrar o processo, Ele vai nos mostrar o final. Qual era o final? Vão para o outro lado do mar. Mas Ele não falou que no caminho eles enfrentariam uma grande tempestade. Por quê? Primeiro que eles iriam achar que não iriam conseguir, eles iriam sucumbir, afinal, estavam sem Jesus. Mas do outro lado tem Jesus acreditando que nós somos capazes de enfrentar qualquer tipo de tempestade e chegarmos no nosso objetivo, que é o outro lado do mar. Qual é esse outro lado do mar que hoje Deus tem dito para você? Eu sei qual é o meu outro lado do mar. Aquilo que eu olho e falo, eu não quero ultrapassar isso. Aquilo que eu olho e eu falo, se eu for, eu posso até ir, mas no meio vai ter uma tempestade. Eu não quero passar por isso, Jesus. Mas Jesus continua insistindo com a gente. Vá para o outro lado do mar. E aí você não entende, porque o medo, ele parece que nos sucumbe. Ele parece realmente que as coisas são maiores do que são. E aí você percebe no 25 que por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Um ponto muito interessante a se pensar é, se estava uma grande tempestade no meio do mar, vocês acham que eles estavam se vendo, se olhando? Porque geralmente no meio do mar a gente é guiado pela luz da lua, Tem aquela luz ali. Mas e quando tá tudo fechado, uma grande tempestade? Vocês acham que eles estavam vendo um palmo à frente deles? Como eles enxergaram Jesus? Só que eles acharam que era um fantasma, A gente vai ler que eles começam a gritar, achando que é um fantasma. Como eles acharam que era um fantasma? Como eles viram? Estava tudo escuro, estava tudo preto. Porque mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, tá ali uma sombra, tá uma treva, você não precisa temer porque Jesus está com você. Jesus só conseguia ser visto porque Ele é a luz em meio às trevas. Ele é como se fosse o sol em meio à tempestade. Ele é a luz em meio à escuridão. Ele é a saída, sabe naquele túnel que você não vê saída? Mas no final você vê uma luzinha. Esse é Jesus. Eles só conseguiam ver Jesus porque Jesus é a luz. Porque em meio à tempestade era impossível. A roupa branca não seria tão visível.
porque estava no meio de uma tempestade, mas Jesus é a luz, que no meio de uma escuridão você pode acessar essa luz. Ele é aquele que vem para clarear os seus caminhos. Quando você não consegue enxergar um palmo à sua frente, ele tá ali. E aí vocês sabem o final, que Jesus fala que é ele, Pedro anda sobre as águas, mas eu queria ler lá no finalzinho, no versículo 34. E depois de atravessarem o mar, chegaram a Genazaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região. E trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda do seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Qual é a mensagem que Deus hoje diz para você? Ele tá mandando você ir pro outro lado do mar. Sabe por quê? Ele sabe o que tem do outro lado do mar. Talvez você hoje veja o caminho. Até eu chegar lá, vai ter uma tempestade. Mas Jesus já viu o objetivo. E o objetivo era, do outro lado do mar, teve cura, teve libertação. Quando eles chegaram em alto mar, o que aconteceu? As pessoas se reuniram e ali houve a manifestação do poder de Deus. Pessoas foram curadas, libertas. Do outro lado do mar, que Jesus insistiu para que eles fossem, havia cura, havia libertação. É por isso que você tem tanto medo de ir para o outro lado do mar, porque Deus sabe o que tem do outro lado, mas o diabo também sabe. Ele sabe que você vai ser muito usado do outro lado do mar. Ele sabe que do outro lado do mar Deus vai te usar para curar, ou vai ser a cura na sua vida, vai ser uma transformação na tua vida, mas no meio vai ter uma tempestade. Só que essa tempestade, Jesus está com você. Ele é a luz em meio a toda a escuridão que você enfrentar no processo até o outro lado do mar, que é a sua cura, que é a sua bênção, a sua libertação, a salvação da sua família. Nessa tempestade ele vai ser a sua luz. Então, por mais que para atravessar o outro lado do mar você passe por essa tempestade, saiba, há uma luz no fim do túnel. É como se você pensasse assim, a pessoa ficou doente e essa doença não é para morte, não é para escuridão, mas mesmo nela vai ter ali uma luz. É aquela luz que eles não conseguiam ver um palmo à frente, mas eles conseguiam enxergar Jesus. Porque ele é a luz, ele estava brilhando. Por isso que eles conseguiam ver Jesus. E Jesus que mandou eles irem sabia o que tinha do outro lado do mar. E aí? Qual é o outro lado do mar que Deus está mandando você ir? Talvez é uma coisa que você precisa vencer, talvez é uma coisa que você precisa passar, é uma coisa que você já tem negado há muito tempo, mas Deus hoje nos diz, do outro lado do mar tem cura. Do outro lado do mar tem libertação. E que Deus hoje nos dê coragem para passar. É preciso uma atitude nossa, porque Ele já está mandando você ir. Então é preciso uma atitude nossa. E ainda que você perceba no processo uma tempestade, saiba que Ele vai estar ali com você. Amém, meus amores? Que Deus abençoe muito a sua vida. Compartilhe essa palavra com amigos que precisam ouvir. Que há um caminho, há uma chegada do outro lado do mar. E ali vai ter cura. Talvez eles estejam no meio do mar, mas que esse vídeo seja uma esperança para saber, como a Elaine Martins diz, né? E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor, porque você vai chegar do outro lado do mar. Deus abençoe sua vida. Um beijo. Tchau.